Salve, salve nação, saudações! Volta do Maraca, é um gás a mais para o Mengão? Sim, estou respondendo aqui. Cara, que alegria, né? Flamengo vai jogar amanhã, 7h30 da noite, contra o Bangu, no Maracanã lotado. Mais de 60 mil pessoas vão assistir o jogo com gramado novinho, gramado híbrido. E aí, está a fim de assistir esse jogo? É amanhã, às 7h30 da noite. Muito bem, vamos trazer aqui então o vídeo da ESPN Brasil. Os jornalistas e comentaristas vão falar aí sobre este jogo do Flamengo e Bangu e outras coisitas a mais, né, que sempre tem, né, outras opiniões a mais, outros assuntos ligados ao Flamengo. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é novo aqui, inscreva-se. Seja bem-vindo, vamos bater daqui a pouco 600 mil inscritos. Falta pouquinho mais de 600 inscritos só para a gente bater 600 mil. Então peço a sua ajuda. Se você é rubro-negro, inscreva-se no nosso canal. E no primeiro comentário fixado, eu deixei o link do Gávea News, o melhor site de notícias do Flamengo, para você ficar bem informado e receber por WhatsApp as notícias em tempo real. Clica no link, cadastre-se e receba tudo do Mengão em tempo real. Valeu, galera. Eu recomendo, é top. Créditos, direitos autorais são deles. Canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Simbora. Falar de Flamengo aqui, porque os ingressos estão esgotados. Quase 58 mil ingressos vendidos. 57.500. Aquela demanda reprimida. Pra ver Flamengo. Exatamente. Vale nada o jogo, mas é o Maracanã de volta. O Flamengo está classificado, mas o Maracanã está aberto. Vai, sorri. Você deveria sorrir junto. Maracanã aberto não merece sorriso? Por acaso estarei no Rio amanhã. Aí, você vai ao jogo? Aí é um mistério. Vai lá e me confira. Quem bater na porta do Maracanã pode ter uma surpresa. Fale mais sobre essa demanda reprimida aí. Não, Dani, quando você falou, 58 mil e... Quase 58 mil, 57 Flamengo mil. contra quem? Bangu. Última rodada, fase de grupo, tudo decidido, Campeonato Carioca, não vale nada. Nos Mas anos o que 80 vale é isso era aí. bom jogo, hein? O que vale é que foi tirado muito tempo. E não só por reforma de gramado, por tempo de atuar. A gente começa a viver uma fase maior de flexibilização até no Rio, então certas demandas reprimidas... Já tiraram a máscara? No Rio, sim, no caso, abertamente... Então, acho que tem muito a ver com isso. E é bom demais. Agora, para mim, a grande notícia, ótimo, festa na arquibancada, tá todo mundo de olho no gramado, né? O Flamengo reclamava muito do gramado no ano passado. Então, acho que é o primeiro grande teste do tal sonho da temporada passada. Libertadores, não conseguia. Até Copa América teve problema. Aí, reta final de Brasileiro, a gente queria jogar, quase levava para fora. O Flamengo tentava sair do Rio esse tempo todo, a troca do gramado, um gramado híbrido, é a grande notícia. Além do que a gente já sabe, a festa da torcida, que você conhece, né, Dani? A torcida do Flamengo? A torcida Rio do de Rio eu Janeiro, conheço claro. todas. Olha aqui, esse gramado híbrido, né, só para explicar para quem por acaso não está a par da situação, ele é uma mistura de grama natural com grama sintética, assim como na Neoquímica Arena. Copiaram Itaquerão. E pode tá certo, o que é bom tem que replicar. até 70 jogos por temporada. Mas é isso, é uma fórmula que dá certo, Sormani. Sim, então não tá tem que certo. ser igual, não é melhor? Sim, Lembra que levaram o Fla-Flu para a Neoquímica Arena ano passado? Levaram o Fla-Flu para lá. Levaram o Fla-Flu. Porque o campo não era bom. E os dois administram o Maracanã. E a CBF Então, deveria ter essa preocupação. Eu até conversava, acho que foi com você, né, Facicani? Estava conversando ontem. Sim. De gramar os estádios dos times de série C e D do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Fazer uma grama dessa aí, agora vocês cuidam. Entendeu? Para evitar jogos. Seja aí. sintética. Isso pode ser um trunfo para o Flamengo, essa grama nova? Senti que você não gostou da minha observação, né? Abruptamente você já mudou. Assim. Tá certo, Dani. Eu acho que mais à Vocês de vez em quando me dão um trabalho, que eu vou falar, o fã de esporte está reclamando grama boa aqui já. é trunfo para qualquer um que queira jogar um bom futebol como o Flamengo. Claro, pô. O Flamengo também merece. É obrigatório em qualquer parte do planeta que se pratica futebol e que pelo menos se tente jogar profissionalmente falando, que o gramado seja a primeira coisa a ser resolvida. Eu não acho que é plus, que é, sabe? Não, é obrigação. É o básico. Quando você básico. está falando que você está girando 1 bilhão por ano, por causa do Flamengo, monta o time que montou, investe como investiu no Paulo Souza, que a gente está vendo ali atrás no telão. O mínimo que você tem que ter no estádio que você administra, isso aí não é investimento, isso aí não é gasto, isso aí é investimento. O retorno vai voltar. Lógico. Sabe? Aí não adianta depois falar, porque o que aconteceu? A grama estava alta. O Abel bate muito nessa tecla. A gente chega aqui para jogar no Brasil, a grama estava alta, estava com 1 milímetro acima, não cortou direito, muito buraco. O Flamengo, ano passado a gente esteve de perto para conferir, né? Que por conta das transmissões da Libertadores, a gente ficava ali no campo certinho. Cara,
Era uma força-tarefa, um dia, 2 dias antes, e maquiava, e jogava terra, e passava tinta, e a coisa não andava. Isso atrapalha. Não adianta. Então, isso é o mínimo. É o famoso parabéns pelo mínimo. Não tem nenhum grande luxo por aí. Pela obrigação. A obrigação tem que ter quer jogar em alto nível, discutir em alto nível, debater futebol em alto nível, demorou até, mas que bom que aconteceu. E a torcida quer mais fazer festa, né, amanhã. Diga, Francisco. E assim, e se precisar, devido a N fatores, temperatura, o clima, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que, às vezes, a força da natureza não faz com que você tenha a estrutura, que se troca a grama pela sintética e resolve o problema. Porque hoje em dia, a grama sintética ela é aprovada oficialmente pela FIFA, os gramados são impecáveis, são perfeitos, você não tem nenhum tipo de adversidade. E o melhor é que a grama sintética ela é muito mais fácil de você cuidar em relação à grama natural se você tem uma adversidade climática, como é o problema do Maracanã, em que a cobertura do Maracanã... Tem uma parte específica, um canto, uma bandeirinha de escanteio específica, que ela não recebe sol como as outras áreas. Exato. E ali reside parte do problema durante... Que é do lado das cabines de imprensa, né? Exatamente, do lado de cá, do lado das cabines de imprensa. Para quem está assistindo o jogo de casa, lá das câmeras, que é o lado da cabine de imprensa, à esquerda das cabines, o lado, inclusive, onde fica a torcida do Flamengo. A bandeira de cá, olhando o campo, tem os 2 bancos de reserva aqui e o setor oposto. Onde fica o banco do Flamengo, cá, à esquerda, exatamente. Isso, lado esquerdo. Aquela área recebe menos sol e eles têm muita dificuldade ali. Então, é o que o Facinho que explica agora, nosso engenheiro agrônomo, Felipe Facinho. Eu não sou engenheiro agrônomo, coisa nenhuma, só estou dizendo que... Calma, não sorriso, fica leve. Eu sei, para mim, hoje em dia, a tecnologia ela avançou tanto em relação a gramado sintético, que o Sormani falou. Equipes em série C e D. Gente, muda. CBF devia fazer isso. Financiaremos para vocês um gramado sintético, tá aqui. Não terão mais problemas com gramado, com irregularidade, nada. A partir de agora... O orçamento é tanto para cuidar por mês e resolve o problema. Para entender, não por acaso a seleção volta a jogar lá dia 24 contra o Chile. Sim, claro, agora está pronto. Né? Há um critério, o Tite até... Não é chato, ele é exigente, o Tite e o Juninho. Mas eles não jogavam... Tá, certo. Estão certo. Não jogavam no Maracanã, a não ser por força de contrato, Copa América, final de Maracanã. Tanto que chegaram a tentar levar um jogo que era no Rio para Cuiabá, mas não deu por a situação logística na Copa América. Não jogava lá por conta de gramado. Agora volta a jogar. Ou seja, você investe, você tem melhores espetáculos. Maracanã é o tempo do futebol, né? Não dá para ter grama meia boca. Não tem como, não pode ficar aquele buraco no gramado. Daqui a pouco a gente vai falar dessa convocação aí do Tite, que foi feita hoje de manhã, sem nenhum jogador do Flamengo. Hashtag F90BR, já que a gente está falando de Flamengo aqui, manda aí, Nação, gostaram ou não gostaram de não ter nenhum convocado? Adorei. Eu acho que eu já sei a resposta. Mas antes de ler as mensagens de vocês, eu quero ouvir o Felipe Luiz aqui, porque ele fala do Paulo Souza. O Pedro Ivo falou em engenheiro. Tem gente que já está começando a perder a paciência. Mas o Felipe Luiz fala... Calma, vai na do Pedro Ivo. Calma, que ele precisa de tempo para encaixar. Roda o Felipe Luiz aí. Calma. Bom, sempre que há uma mudança, não importa se são com jogadores, se é com diretoria, com treinadores, com sistema de jogo, com forma de jogar, com pensamentos ou conceitos táticos, não digo um choque, mas sempre é difícil, né? Uma mudança sempre é complicada. E uma mudança de sistema, ela requer tempo. Ela requer tempo para a gente aprender todos os conceitos. Muita gente nunca tinha jogado nesse sistema do 3-4-3 ou do 3-5-2, ou dentro das variantes que tem dentro do jogo. Então, só o tempo vai dar o conhecimento. Quando uma pessoa vem de fora, né? No meu caso aconteceu, quando uma pessoa vem de fora e entra no Flamengo pela primeira vez, a gente não sabe muito bem onde a gente está entrando, né? O que é esse clube, a grandeza que é esse clube. Então, aqui, ele se magnifica muito mais do que a gente acha, desde fora. A gente sabe que o Flamengo é gigante, que tem muitos torcedores, mas uma vez que você está aqui dentro, a forma com que você sente e vive o futebol, ela é completamente diferente. A intensidade, ela é muito grande. Ele fala ali de intensidade, fala da zaga. O Pedro Ivo está fazendo assim, pro fã de esporte ou pro Sormani? Sormani, fã de esporte estava te olhando que ele queria saber quanto tempo Felipe Luiz e Diego Godin jogaram juntos no Atlético de Madrid. 4 temporadas. 4 temporadas, agora a gente está vendo cada um no time. Mas ele fala ali em tempo, e você já tinha falado, calma, porque é uma metodologia nova, são 3 zagueiros que no Brasil não é uma coisa comum de ver. Ok, beleza. Mas está na hora de mostrar alguma coisa, né? Está na hora de mostrar, contra o Flamengo, contra o Atlético, jogou melhor, perdeu nos pênaltis, mas eu acho que está chegando o momento de o Flamengo começar a mostrar uma evolução e estabilizar. Parar com essa ciclotimia, entendeu?
E o torcedor reclama, e eu acho que essa preocupação do torcedor procede. Ainda são poucos os torcedores que estão reclamando. Eu acho que o limite para essa reclamação virar maioria é agora o final dessa fase do Campeonato Carioca. Porque aí entra mata-mata, aí entra competição nacional. Tudo que foi feito até agora, isso que eu queria dizer, tem que ser visto nas finais do Campeonato do Rio de Janeiro, mata-mata e Libertadores. Agora tem que começar a ver. Tudo bem, empatou com o Resende 2-2, estava perdendo, o time estava desligado, aí 15 minutos foram suficientes para empatar o jogo, ganhou perdeu o Fluminense, ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco, né? Sim. No Campeonato no Rio de Janeiro. Do Vasco ganhou por causa do Arrascaeta, né? Mas ganhou. O coração. A cornetinha soltou, ele escapou. A cornetinha escapou. Mas não foi? Ganhou por causa da Arrascaeta. Não foi? Claro que foi. Eu senti uma ponta de provocação em relação a... Porque acho que ela não gostou do desempenho do jogo e só por causa da Arrascaeta deu uma cornetada. Vocês não... Não, é o seguinte. Então eu acho que agora está na hora de começar até mostrar essa evolução e ali ficar naquele patamar, entendeu? Para começar a subir mais ainda para atingir o ápice no momento correto. Essa ciclotimia, volto a dizer, não dá mais. Chega, já foi. Fala, Pedro. Eu acho que tem uma situação interessante. O Flamengo, quando quer jogar, tem a bola no pé e faz força para resolver, ele resolve. Mas ele joga porque os caras são bons ou porque o Paulo Souza montou um esquema que os caras podem tirar proveito dele? Esse Flamengo montado pelo Paulo Souza quando quer jogar, eu acho que o problema para mim não é nem exatamente o trabalho técnico do Paulo Souza em campo. Acho que o problema para mim é um problema que atinge o Flamengo até há algum tempo. E também continua com o Paulo Souza e talvez seja uma missão para ele resolver. Flamengo contra o Resende, aquela coisa de vou resolver quando quer. Aí resolve jogar 15 minutos, aí joga. Flamengo contra o Vasco, olha pro Vasco, o Flamengo hoje olha de cima para baixo pro Vasco. Vou esperar o finalzinho, aí empilha um monte de atacante, puxa a marcação, a Arrascaeta fica um pouco mais livre. Mérito do Paulo Souza contra o Vasco. Quem que foi que resolveu? O Arrascaeta. Empilhou o atacante, aí puxa a marcação, a Arrascaeta sozinho, porque você tem um gênio em campo, você tem que usar, aí resolve. E outras situações também. Competitivo contra o Atlético Mineiro. Para mim, jogou mais que o Atlético Mineiro na Supercopa. Então, assim, aí a minha dúvida agora é, reta final de Carioca, não dá para dosar, não dá para escolher, tem que ser firme desde o início. Acho que pode dar uma resposta. Fase de grupos de Libertadores em abril. Acho que não dá para dosar, não dá para ficar naquela de que eu faço o resultado quando eu quero, tem desafio. Então, acho que essas respostas talvez comecem a surgir. E é claro, a gente sabe o país, o mundo que a gente vive. Se a reta final de Carioca não responder, continuar nessa coisa ciclotímica, eu gosto quando ele mete um ciclotímico, consegui empregar no comentário. Se ficar nessa coisa ciclotímica de jogar quando quer, hoje, né? Jogar quando quer, também agora no mata-mata do Carioca e na fase de grupo da Libertadores, aí eu acho que sobe um pouquinho o tom de alguma insatisfação ali. Muito bem, galera. Daqui a pouco começa a Libertadores, dia 6 de abril, o Flamengo estreia pela Libertadores. Faremos aqui no canal a live do sorteio da Libertadores, dia 20, tá bom? Dia 20, então, terá, se não mudaram a data, pelo que eu estou sabendo, é dia 20. Agora de março, o sorteio da Libertadores. Se não mudaram, a gente vai fazer aqui no canal ou no canal 2, tá? Se acontecer algum problema com direitos autorais, até lá, a gente poderá fazer no canal 2, que é o Marcos React. O link está aqui na descrição do nosso canal 2, o sorteio com imagens da Libertadores. Dia 20. Se não mudaram, é dia 20, tá bom? E aí? Tá na hora, né? Tá na hora desse time engrenar, tá na hora do Paulo Souza parar um pouquinho aí de fazer esses testes, experimentos. Já chega de laboratório, né? Porém, eu acho que ele não vai ter os 11 titulares, jogar só com 11 jogadores igual jogava o Jorge Jesus, um exemplo, né? Então, acho eu que ele terá pelo menos 16 titulares. É isso aí. Vai sair 5 todo jogo e entrar aqueles 5 seletos ali que serão de praxe aí do Paulo Souza. Muito bem, então, galera, casa cheia. Maracanã deve receber mais de 60 mil torcedores do Mengão para acompanhar aí o jogo com o Bangu. Nossa, tadinho do Bangu, dá até dó. Vai ser pelo menos uns 3, 4, 5 aí gols. Anote, sabe por quê? Porque os jogadores, diante da torcida do Flamengo ali, com mais de 60 mil, vão querer jogar melhor, vão querer dar espetáculo, vão se esforçar mais, né, cara? Então, por isso que eu acho que vai ser goleada de 3 gols pra cima aí. Quero pedir aí, ó, o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Ative o sininho, tá? Para receber os próximos vídeos. Isso é muito importante.
para você sempre estar ligado aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, saudações rubro-negras, fui!